já viu aquela situação em que fica uma equipe inteira para resolver um problema durante a madrugada e no final ninguém sabe como o problema foi resolvido, quem fez o quê e como garantir que aquele problema não vai acontecer novamente? Eu sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e esse é o 10º episódio da série Como a OpenX faz para resolver problemas. O tema desse episódio é como a gente faz para diagnosticar problemas como uma equipe. Quando a gente tem algum problema muito grande, é necessário que se forme um time para resolver aquele problema. Muitas empresas, por exemplo, referem a esse tipo de diagnóstico como War Room ou sala de guerra, em que toda a equipe fica envolvida para resolver aquele problema de uma maneira mais rápida. Só que existe uma técnica por trás disso, não é simplesmente jogar todo mundo numa sala e esperar que o problema seja resolvido. A coisa mais importante é exatamente você eleger quem é o líder do time, quem é a pessoa responsável por comunicar com a direção, com a gestão da empresa sobre o que está acontecendo, sobre prazos, o que está sendo feito, algo que a gente já falou bastante aqui no canal sobre como você comunica o progresso. Esse cara vai ser responsável também, por exemplo, por avisar para a parte do suporte, para poder manter os clientes informados, né? E ele vai ser responsável também por distribuir as tarefas para cada um do time saber exatamente o que ele tem que fazer. Muitas vezes, por exemplo, quando tem algum problema mais grave com algum cliente, eu sou acionado, por exemplo, de madrugada, é óbvio que eu poderia entrar e botar a mão na massa para ajudar a resolver. Só que se todo mundo botar a mão na massa, acaba que o problema não é resolvido, porque ninguém sabe o que o outro está fazendo. Às vezes um está mexendo uma coisa, o outro mexe outra coisa simultaneamente e uma coisa acaba atrapalhando. Não sei se vocês já viram, mas tem um episódio de um seriado que chama NCIS, que tem uma cena que é muito engraçada. Tá um cara tentando resolver um problema de um ataque hacker, tá lá a analista mexendo, e o cara para ajudar vai lá e fica duas pessoas mexendo no mesmo teclado. É ridículo. Então, mas é mais ou menos isso que acontece, né? Porque se todo mundo ficar tentando mexer ao mesmo tempo, pode acontecer algo semelhante a isso. Duas pessoas mexendo no mesmo teclado. Então, às vezes, eu vou fazer uma alteração no roteador, outra pessoa faz outra alteração que geraria um conflito naquilo dali, e a equipe pode acabar piorando o problema em vez de caminhar na direção da solução. Então, quando eu, por exemplo, sou acionado, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ficar coordenando a equipe e falando, olha, fulano, você vai checar, por exemplo, todas as regras de firewall, você vai ficar checando as interfaces, você vai verificar se não tem algum enlace tá achando erro, você verifica o SPF. Então, cada pessoa tem que saber o seu papel e cuidar somente do seu papel. Então, por exemplo, se eu sou o cara responsável por checar se as interfaces não estão taxando erro, não estão atolando, eu vou fazer só aquilo. Eu não vou chegar no meio do caminho, putz, vou parar de fazer isso, vou olhar o OSPF. Não, você está checando a interface, checa as interfaces. Se no momento que você está checando, você perceber alguma coisa que é muito óbvia, que pode ser a fonte do problema, você também não tem que resistir à tentação de não tentar você resolver aquilo ali. Você tem que pegar, por exemplo, descobri alguma coisa aqui, o OSPF está down, ou o MTU estava com problema. Avisa para o líder, e o líder vai passar aquela tarefa para quem está cuidando daquilo. Então imagina só, eu sou o cara responsável por olhar as interfaces. Quando eu estava olhando as interfaces, eu percebi que uma seção BGP estava caindo toda hora. E pode ser a causa do problema. Eu não vou tentar resolver isso. Eu vou avisar para o líder e falar, olha, eu percebi que o BGP está caindo. O líder vai falar, opa, quem está cuidando do BGP? É o fulano. Então ele vai passar para aquela tarefa para aquele cara. Olha, verifica, por favor, porque apareceu aqui para gente que o BGP está caindo. Senão vai acontecer esse caso de um ficar atropelando o outro. E é exatamente isso que a gente quer evitar com esse tipo de técnica. Então é muito importante que se você for o líder numa situação de crise, você não mexa em nada de configuração. Você pode tentar ali olhar alguma coisa de diagnóstico, ficar olhando os dashboards, mas você tem que ser o cara responsável por pilotar a sua equipe, ficar direcionando o que cada um vai fazer. A pessoa estava olhando a interface, olhou as interfaces todas, não tem nenhuma interface, está achando erro? Passa a próxima tarefa. A gente já passou várias técnicas sobre isso, a gente ir por partes, de como a gente faz para poder rastrear o problema. Então, passa isso para cada pessoa, cada uma cuidar da sua parte. E cada pessoa vai usar aquelas técnicas que a gente já falou aqui no canal para diagnosticar a parte dele. Realmente olhei as interfaces, está tudo limpo, tudo bonitinho, não tem nada taxando erro, tudo com sinal ok. Então beleza, sabemos que não é um problema das interfaces. Vamos olhar outros subsistemas que estão envolvidos com o problema. Uma coisa que a gente faz muito aqui na OpenX, que a gente usa Juniper, por exemplo, é o seguinte, quando a gente vai fazer alterações na configuração, eu uso a opção lá, Configure Private, que assim, eu estou mexendo nas configurações, somente as minhas configurações. Porque se você não faz o Configure Private, o que acontece? Alguém está mexendo, por exemplo, no BGP, mas não concluiu a configuração. E eu estava mexendo nas interfaces do commit, ele pode aplicar uma configuração incompleta do que o cara do BGP estava fazendo. Então, quando eu falo Configure Private, eu vou mexer somente na minha configuração. Estou mexendo nas interfaces e apliquei a configuração, o que outras pessoas estão fazendo não vão ser influenciadas com o que eu estou fazendo. Então, é uma técnica também que é muito importante você fazer para evitar que duas pessoas mudem a configuração do mesmo equipamento na mesma hora. Então,
A dica de ouro disso aqui é, se você entrar na configuração de algum equipamento, ele vai falar, ó, tem mais alguém usando. Na configuração, no caso, por exemplo, do Juniper, ele mostra isso, mostra todas as pessoas que estão logadas fazendo a configuração do equipamento. Então, preste atenção, para não correr o risco de duas pessoas aplicarem configurações simultaneamente e acabar alguém aplicando alguma configuração que está incompleta. Outra coisa também que não é legal é ter aquele papagaio de pirata, o cara lá que tá no teclado resolvendo o problema e ficar os caras atrás dele, agora faz isso, agora faz isso, agora faz isso. É importante que tenha somente um canal de comunicação, porque uma das coisas que dificulta muito um problema complexo é a pessoa não conseguir focar em resolver o problema. E é por isso que o papel do líder é tão importante, porque ele vai fazer aquela ponte de manter os outros players ali informados do progresso da atividade. Então, se toda hora o cara que está resolvendo o problema tem que parar para reportar para alguém, para fazer alguma coisa, ele não vai conseguir dedicar a energia e o foco dele em resolver. Então, mesma coisa, se tiver várias pessoas falando para ele o que é para fazer, acaba que ele não consegue focar e caminhar na direção que ele precisa. Então ele vai ficar toda hora interrompendo, vai surgir novas ideias toda hora e ele não vai conseguir fazer nada. Então tem que focar e fazer uma tarefa de cada vez. Como eu falei lá na abertura, quando é um problema muito complexo, é muito comum as pessoas não saberem o que resolveu o problema, porque elas não foram documentando o que elas foram aplicando. Então é importante que o líder também coordene isso e que ele seja comunicado das alterações que estão sendo feitas, porque, imagina só, duas pessoas, uma mexeu numa coisa, outra mexeu noutra coisa, o problema magicamente foi resolvido. Qual dos dois commits que resolveu o problema? Então, é importante que essas coisas sejam documentadas e as hipóteses vão sendo testadas. Então, por exemplo, aqui na nossa rede, a gente já falou sobre isso. Várias vezes, a gente aplica uma configuração, pede para o cliente, o problema resolveu? Resolveu. A gente desfaz aquela configuração. O problema voltou? Se o problema não voltou, não era aquela configuração que eu estava fazendo. Então, é muito importante que você faça esses testes e saiba documentar tudo que você está fazendo para ter certeza do que foi que resolveu o problema. Lembre-se que o problema que você não sabe por que ele foi resolvido, ele vai voltar a acontecer e você provavelmente vai ter todo aquele esforço de novo para resolver. Outro ponto que é muito comum numa situação de crise muito intensa é que a pessoa que está focada em resolver, ela não está conseguindo, por exemplo, acompanhar os gráficos para ver se está melhorando, se está piorando, como é que está. Então, é papel do líder também ficar de olho nos KPIs, né, nas métricas mais importantes para que ele veja se o problema está resolvido, se não está resolvido. Então, pode acontecer, às vezes alguém aplica um commit e não percebe na hora que piorou o problema. Que, por exemplo, derrubou uma interface do lado, imagina, está com um problema de um lado do backbone, ele foi fazer a configuração e derrubou o outro lado. Então, às vezes, outros clientes vão ser afetados e, como você está numa situação de crise, às vezes tem muitos alarmes e chegam mais alarmes ainda, pode passar despercebido. Então, tem que ter aquela pessoa responsável por olhar os dashboards, de olhar os alarmes e triar. Talvez, se for um problema muito, muito grande, o líder vai colocar alguém responsável para fazer esse papel. Espero que com as dicas desse vídeo você consiga resolver problemas graves de uma maneira muito mais assertiva, porque é muito importante quando o problema é muito grande que a equipe saiba como trabalhar, saiba cada um qual que é o seu papel e como fazer. E é muito importante que exista essa figura do líder, porque ele é que vai coordenar tudo para a gente resolver o problema de uma maneira muito mais rápida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.